Meus amigos, olá novamente. Vamos para a última parte aí relacionado às férias, ok? Junto à CLT nós temos lá a previsão a partir do artigo 129 e não 139, como constou lá no resumo que passei para vocês. Houve um erro material ali, ok? Nós tivemos algumas mudanças aqui por força das medidas provisórias últimas aí por conta da pandemia, né? Eu não vou estar cobrando estas situações de medidas provisórias na prova, até porque isso é algo excepcional, é nesse período tão somente de pandemia e também porque está havendo mudança quase que diariamente. Então, nós temos um posicionamento hoje, amanhã já muda com outra medida provisória, já vem entendimento do Supremo, né, com mudança. Nós vamos ter agora relacionado a questão dessa última medida provisória 936, eu digo última relacionada diretamente ao contrato de trabalho, porque nós tivemos, evidentemente, outras na sequência, hein? Mas nós vamos ter o julgamento do mérito no dia 16 de abril agora. Então, que pode haver maiores mudanças e a gente não sabe o que vem lá do Supremo Tribunal Federal. Mas, pois bem, o que nos interessa em relação às férias? Alguns aspectos básicos aqui eu já vou passar para vocês. Para você ter direito a férias, então nós temos primeiro um período aquisitivo, que é um período de 12 meses. Então se trabalham 12 meses e posterior a isso, o empregador escolhe, e aí uma faculdade do empregador, de escolher o período de férias no período concessivo, que é dentro de 12 meses também, ok? Então, basicamente, nós temos esse período aquisitivo, o período concessivo, e nós temos o pagamento em dobro depois dessas férias, caso não seja concedida essas férias dentro desse período concessivo de 12 meses. Então, o artigo 137 lá da CLT justamente vai falar do pagamento em dobro, que nós já vamos estar aí mencionando. Mas essas são regras básicas aí da questão das férias. Então, nós temos o período aquisitivo, o período concessivo, a não concessão das férias dentro desse período concessivo acaba gerando pagamento de férias em dobro. Cada mês trabalhado, né, corresponde a 1/12 de férias. Então, se iniciado hoje o trabalho, no dia 11 de abril de 2020, após um mês, no dia, né, findando ali no dia 10 de maio de 2020, nós temos aí 1/12 de férias. Então isso vai somando. E por que isso é importante? Porque eventualmente numa rescisão vão ser pagos férias proporcionais. 1/12, 2/12, 3/12, completando os 12 meses, aí, evidentemente são férias integrais, ok? Então essa é uma primeira regra, a regra básica. O que houve de mudança radical quando da reforma trabalhista? Agora, as férias individuais, elas podem, estou falando em férias individuais porque pode-se também conceder férias coletivas. Mas nas férias individuais, pode ser fracionado em até 3 períodos essas férias. Um deles necessariamente com 14 dias e os outros 2 não inferiores a 5 dias. Então há possibilidade desse fracionamento. Há a ocorrência, a possibilidade também das férias serem concedidas de forma coletiva, e aí pode ser dividido em 2 períodos no transcorrer do ano. Então isso também pode ser concedido ao empregado, né? Tanto uma quanto outra são de decisões do empregador, ok?
Dando continuidade ali. O período de férias, esse período de concessão, são em princípio 30 dias, mas sempre será concedido 30 dias? Não. Quando o empregado apresenta um atestado médico, esse é um dia que não pode ser descontado de trabalho e ele é considerado como de efetivo trabalho. Para fins de cômputo aqui das férias, você não vai poder descontar. Mas aquelas férias que são injustificadas, quando não é apresentado atestado médico. Então, em princípio, se tiver até 5 dias de falta no período aquisitivo, ou seja, em um ano de trabalho, até 5 faltas, mantém-se normalmente os 30 dias de férias, não vai haver alteração. Mas, se tiver falta de acima de 5, de 6 a 14, aí a duração das férias desse empregado já reduz para 24 dias. Então, ele acaba perdendo aí 6 dias de trabalho. E se nesse período aquisitivo for superior o número de faltas desse empregado, de 15 até 23 faltas, as férias, o período de duração dessas férias vão ser de 18 dias. De 24 até 32 faltas no transcorrer desse período aquisitivo, aí reduz-se as férias para 12 dias tão somente. E se tiver mais de 32 faltas nesse período aquisitivo, aí não tem férias concedidas, até porque já se faltou 32 dias, né, já tem período aí mais do que possível em termos de férias, então já houve aí um descanso, né, não, ele acaba perdendo qualquer benefício relativo a férias. Uma dúvida que é constante em relação às férias é quando isso é recorrente, qual que é o pagamento dessas férias? Nada mais é do que o próprio pagamento do salário, só que antecipado. Por exemplo, vai se sair a partir do dia 15 de férias, então esse empregado ele não vai receber lá na frente, no 5º dia útil subsequente, do mês subsequente. Ele já antecipa esse pagamento. Então, uma dúvida muitas vezes que se tem é que se chega lá no 5º dia útil, acredita-se que vai receber mais uma vez. E não. A única diferença é que o salário que vai receber lá na frente acaba sendo antecipado. E, além disso, recebe-se 1/3, que é chamado terço constitucional, sobre esse pagamento de salário, sobre o pagamento, quando antecipado, né, por conta das férias, 1/3 sobre o valor das férias. Então, é isso que vai receber. Então, não é o salário e mais um valor de férias. O valor relativo às férias nada mais é do que a antecipação do salário, mas não receberá lá na frente, que isso fique bem claro. A única coisa que vai receber a mais é 1/3 sobre esse valor de férias. Vamos adiante aqui. Nessa mudança junto à reforma trabalhista, também se coloca claro que o pagamento das férias tem que ser pelo menos 2 dias antes da concessão. Então, tem que haver esse pagamento 2 dias antes, sejam férias individuais, sejam elas coletivas. E no mais, nós temos alguns apontamentos da CLT, que são importantíssimos também, que nós vamos estar vendo aqui alguns deles. Então, todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias sem prejuízo da remuneração. Então, o que ele quer dizer com isso? Esse é um típico caso de
interrupção do contrato de trabalho. Nós vamos estudar ainda na parte de salário, remuneração, interrupção e suspensão do contrato de trabalho, que esse é um caso de interrupção, porque o empregado vai receber, mas não vai trabalhar. Então vai contar para fins de cômputo de período de trabalho, de contrato de trabalho, mas ele não vai executar trabalho justamente porque está de férias. Então, após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias na seguinte proporção. É aquela proporção que eu falei para vocês. Até 5 dias tem esses 30 dias corridos, e aí vai se reduzindo para 24, 18, 12, e acima de 32 faltas aí não tem que se falar em gozo de férias algum. Outro artigo importante, o artigo 131 da CLT. Não será considerada falta ao serviço, para o efeito do artigo anterior, a ausência do empregado, nos casos referidos no artigo 473. O artigo 473, ele vai ditar justamente os casos de interrupção. Quando o empregado sai para fazer doação de sangue, quando o empregado sai para prestar vestibular, entre outras situações, falecimento de ente da família, para casamento, enfim, são situações onde a CLT permite que se tenha alguns dias de saída, conta-se para fins de tempo de trabalho, porque há uma interrupção ali do contrato de trabalho, há pagamento, então não se pode descontar desse período de cômputo, porque a lei assim determina. Então é um período de interrupção do contrato de trabalho. Então esse artigo 131 vai falar dessas situações. O artigo 134 reforça aquilo que nós conversamos, que as férias serão concedidas por ato do empregador. Lembre sempre isso, tá? Não é o empregado que decide quando vai tirar férias. Claro que por uma questão de bom senso, o empregador deveria chegar para o empregado e ver qual é o melhor período para isso, Às vezes, porque precisa fazer uma intervenção cirúrgica que só tem determinada data, ou por N motivos. Então é prudente, evidentemente, se conversar com o empregado, mas quem define isso é o empregador. O parágrafo 1º é uma inovação desse artigo 134 com a reforma trabalhista, e nós já falamos sobre ele. Então, parágrafo 1º do 134. Desde que haja concordância do empregado, vejam essa situação. As férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferior a 5 dias corridos cada um. Parágrafo 3º. É vedado o início das férias no período de 2 dias que antecedem feriado ou dia de repouso semanal remunerado. A concessão das férias será participada por escrito ao empregado com antecedência de no mínimo 30 dias. Isso também é importante, bastante importante. A época da concessão das férias será melhor, consulte o interesse do empregador. Também nós falamos, isso está lá previsto no artigo 136. No parágrafo 1º, ele diz que os membros de uma família que trabalharem no mesmo estabelecimento ou empresa terão direito a gozar férias no mesmo período, se assim o desejarem e se disto não resultar prejuízo para o serviço. Então, acaba ficando, novamente, a faculdade do empregador, por mais que deva haver aí um bom senso, nessa situação específica em particular. O artigo 137, como já foi dito, são aquele pagamento das férias em dobro.
Acabou o período concessivo, não foi pago, vai ter que pagar essas férias em dobro. No artigo 139, nós já entramos na questão das férias coletivas. Então, poderão ser concedidas férias coletivas a todos os empregados de uma empresa ou de determinado estabelecimento, os setores da empresa. Então, veja que interessante isso. Eu posso dar férias coletivas para um setor só da empresa e para outro não. E isso não gera qualquer discriminação, nada do gênero. Né? Às vezes, um determinado setor é diminuído, é reduzido o trabalho em um determinado período. Nada mais justo do que se dar férias por ocasião dessa situação, e um outro setor vai continuar trabalhando normalmente, vai ter férias individuais aí quando for de direito a cada empregado. Artigo 140. Antes, o parágrafo 1º do artigo 139 diz que as férias poderão ser gozadas em 2 períodos anuais, desde que nenhum deles seja inferior a 10 dias corridos. Então veja que a regra para as férias coletivas muda aqui um pouco. Né? Você pode conceder em 2 períodos, desde que um deles não seja inferior a 10 dias. Então se vai conceder 30 dias, por exemplo, de férias coletivas, então 10 dias para um desse período e 20 no outro. Nessa situação, para que não seja inferior, em hipótese alguma, a 10 dias. No artigo 140 da CLT, diz que os empregados contratados há menos de 12 meses gozarão na oportunidade de férias proporcionais, iniciando-se então um novo período aquisitivo. Isso é importante porque tem aqueles empregados que têm menos de um ano de casa, mas que já acabam tendo que entrar na questão das férias coletivas. Então o artigo 140 vem disciplinar justamente essa situação. No artigo 142, ele é interessante também, porque vai falar do abono de férias. O empregado perceberá durante as férias a remuneração que lhe for devida na data de sua concessão. Esse é o básico. Mas poderá haver o quê? No artigo 143 lá da CLT, ele diz que é facultado a quem? Ao empregado. Gravem bem essa situação. Ao empregado é facultado converter 1/3 do período de férias que tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes. Então, esse pedido de abono tem que ser feito 15 dias antes. Isso já está no parágrafo 1º do 143. O abono de férias deverá ser requerido até 15 dias antes do término do período aquisitivo. Então, muitos não sabem dessa situação, dessa questão do abono. Então, você o que faz? Esse é o chamado, né, convencionalmente, aí, popularmente, de se vender as férias, vender uma parte das férias. Então, 1/3 das férias, elas podem ser, entre aspas, aí, vendidas, que é justamente o abono pecuniário, e essa é uma decisão do empregado. O empregador não pode se recusar a isso. Tá? Então, fica muito claro isso relacionado à questão do abono pecuniário. Tá? Essas são algumas particularidades da questão das férias, que são muito importantes e peculiares, mas que fazem uma diferença bastante grande. Tá? Esse vídeo ele é mais curto, aí, cerca de 20 minutos, mas é um apanhado geral da questão das férias.